Boa tarde, pessoal. Já estamos chamando a nossa convidada. Você não tem ela, né? Só parece que entrar. Se ela não tiver, vai aparecer. Porque a mãe dela não entrar. Tem que ver. Pessoal, só um minutinho. A gente está tentando contato, viu, com a nossa convidada. Só mais um minutinho. Ela tá mandando convite, ela falou. Chegou o convite. Chegou a vizinha, tudo. Então, melhor sair, pô. Um pouquinho. Você fica prestando atenção só entra. Sai e entre, pô. Aí, apareceu. Eu fechei as portas dele. Adriano, tá me vendo? Oi, então Me, assim, boa me desculpe, tarde. desculpe aí. Fiquei, Tranquilo. fiquei aqui mandando o convite e não estava aceitando. Mas agora estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Vamos começar. Vamos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá certo? Te dizer que, além do agradecimento que eu faço a você enquanto professor, mas também a todo o Instituto Federal de Sergipe, pela acolhida e também pela nossa oportunidade de poder conversar sobre um tema que para mim é muito importante nesse momento, tá certo? Tá certo. Então, primeiramente eu queria agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão pelo convite e participar mais uma vez desse ciclo de palestra Dialogue IF, né? Para quem não Certo. me conhece, eu sou Adriano Ezequiel, sou docente do Instituto Federal de Sergipe e estou à frente do Departamento de Projetos Acadêmicos. Coordeno o programa Mulher, Gênero e Feminismo na Ciência, o Mulher na Ciência, né? Que Então, fantástico. serei o mediador dessa live, que tem como tema a divisão sexual do trabalho em época de pandemia. E Certo. hoje teremos uma excelente oportunidade, né? Porque temos uma especialista, né? E vamos estudar como se dá essa divisão sexual, né? Na sociedade contemporânea, nesse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia e de afastamento social. Certo. Então, Exilda, queria que você se apresentasse formalmente, falasse seu currículo, para a gente iniciar. Tá certo. Eu, quando fui convidada, eu até cheguei a lhe perguntar o público-alvo, se nós tínhamos alunos de quais cursos. Você me falou que eram alunos mistos, né? Isso. Aqui eu estou vendo, inclusive, várias pessoas que são até meus alunos do curso de Direito, mas o foco não é só direito, não é uma conversa só com foco em direito, é uma conversa também informativa, é um bate-papo que tem também esse intuito de informar,
não é? Porque a gente estuda tanto na academia, mas o importante é esse tema chegar à população, chegar ao corpo de alunos, chegar também, de certa forma, à sociedade. Então, eu sou Exilda Mello, eu sou professora de Direito desde 2003, então eu já tenho, assim, anos no magistério, 17 anos no magistério. Comecei como professora substituta das duas faculdades que eu ingressei como aluna, que são a Universidade Estadual da Paraíba, onde eu cursei Direito, e a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu estudei História. Então, eu fiz 2 cursos de graduação concomitantemente. Né? Me tenho essa grata alegria de ter estudado em 2 faculdades públicas. E isso é muito importante, né? Porque eu sou a primeira mulher da minha família a estudar. Eu tive que romper muitas barreiras, barreiras de classe, barreiras econômicas e também barreiras culturais. Para você ter uma ideia, Adriano, quando eu passei no vestibular para morar em Campina Grande, quando chegou o dia de eu viajar e ir embora, meu pai junto com meu avô me disseram: você não vai. Não vai porque não é possível uma mulher sair de perto de pai, de mãe e estudar fora. Você vai estudar fora, ninguém vai ter nenhum controle sobre você. Isso não dá certo. Aí meu avô dizia: Manuel, você não está vendo que isso não dá certo? Essa menina vai se perder. Aí eu disse: pronto, eu começo a briga agora, porque ou eu vou ou eu vou. Então, para você ter uma ideia, eles do sertão, homens sertanejos, e você deve ter muito aí acesso também, porque você é do Nordeste, não é uma coisa longe para a gente, no Nordeste, saber o que é o sertão. Esses homens, eles têm uma ideia sobre a masculinidade, sobre a feminilidade, muito própria, de um universo que tem um patriarcalismo muito forte. Como é que eu digo isso? Eu digo isso nos códigos de convivência, que eu chamaria historicamente códigos de conviviabilidade e sociabilidade. É a nossa convivência, a forma como a gente se relaciona, tudo muito voltado com o que é certo, o que é que uma mulher pode ou não pode fazer. Nessa época, quando eu passei para fazer vestibular, que hoje nem é mais vestibular, né? Vocês me perdoem, eu já sou velha. O que é que acontecia? O que é que aconteceu nesse meu meio familiar? Eu quebrei uma barreira muito grande. Não só porque eu era a primeira mulher a estudar, como também porque nenhuma outra mulher havia saído para estudar. Né? Os motivos das mulheres saírem de casa eram casar, ser dona de casa, cuidar dos filhos. Eu não tinha essa percepção, eu não tinha nenhum tipo ainda de formação feminista, não conhecia nenhum tipo de leitura feminista, isso em 97, mas eu sabia que eu não queria casar, eu sabia que eu queria estudar, eu sabia que o meu foco era ter uma profissão e que aquilo ali seria importante para mim. Então, assim, como é que eu me construí para ter esse tipo de entendimento, eu não sei. Só sei que os livros me salvaram desde muito pequena. Na minha casa não tinha livro, não tinha livro algum, eu não tinha como ler. Então, eu pedia emprestada a uma professora do meu pai, e ela me emprestava livros, depois eu ia pegando em biblioteca, e quando eu completei 14 anos, eu passei no meu primeiro concurso, que foi para trabalhar no Banco do Nordeste, e com isso houve uma mudança muito grande na minha vida, porque eu percebi que eu podia pagar o que eu queria. Então, eu percebi que era muito importante para mim trabalhar e pagar o meu sustento, pagar uma escola privada e estudar para fazer um vestibular e também entrar num curso superior. Então, eu sou muito grata ao ensino público das universidades públicas. Hoje, minha irmã também é sua colega do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, seguiu a minha... Eu sou, de certa forma... Abriu o caminho. Abriu o caminho para elas, todas as 3 nós conseguimos estudar com todas as dificuldades, morei em residência universitária, mas o que eu quero dizer é que essa minha parte de formação sobre feminismo não começa daí. Eu faço um curso de História sendo pesquisadora, sempre me mantendo com bolsa de pesquisa, faço um curso de Direito muito voltado para o social, mas a minha parte mesmo de conhecimento do feminismo só vem assim... mais ou menos no ano de 2006, 2007,
que essas leituras elas começam, de certa forma, a entrar na academia. E hoje eu diria que essa nova geração tem sorte e pode aproveitar, porque nós temos essa possibilidade epistemológica, não só na graduação, mas hoje em mestrados, especializações, e numa coisa muito mais importante, que são as obras. Você ouvia falar de uma outra teórica francesa ou russa, mas você não ouvia esse feminismo dialogando com as nossas raízes ibéricas ou dialogando com a própria formação do povo brasileiro. Hoje, esse movimento do feminismo ele já entrou com muita força dentro do direito. Eu, inclusive, me sinto assim honrada de participar de vários movimentos no sentido de produzir uma episteme feminista dentro do direito, com coleções que são escritas não só por mim, mas por outras colegas, parceiras dessa mesma leitura. E isso, de certa forma, representa a gente colocar o pé e dizer esse direito machista precisa de representatividade de mulher e de mulher de várias faces. Não é um direito de homens, não é um direito de homens brancos, não admitimos congressos só com homens brancos, não admitimos congressos que não tenha mulher na sua pluralidade, e aí todas as mulheres nas suas minorias que estejam de representação, as mulheres negras, as indígenas, as ribeirinhas, as quilombolas, as mulheres sertanejas e assim por diante. Então, minha formação é em História em Direito, eu depois fiz especialização em Direito Público no curso Juiz Pódio em Salvador. Isso já era concomitante ao meu trabalho, porque eu não parei depois que eu me... Vou até colocar aqui no carregador. Depois eu fiz mestrado em Direito Público na Universidade Federal da Bahia, também em uma universidade pública. Nesse período eu comecei a dialogar com as artes, por uma estética também, um movimento de estética no direito. E hoje eu já trilho juntando o feminismo com a estética, já por uma estética feminista no direito. E de 2016 para cá, eu comecei aí também na linha de publicação. É um ativismo também, de certa forma, na linha de publicação. Participo de movimentos de mulheres, movimentos das mulheres do Seridó, participo de comissões de mulheres. Recentemente eu era vice-presidente da comissão das mulheres advogadas daqui da Paraíba. Eu saí da comissão justamente para poder me dedicar mais à escrita. Esse ano eu tenho feito muitas publicações nessa linha, tenho conseguido fazer essas publicações também graças a uma parceira minha, que é a Aline Gostinski, que é a editora da Tirán Loblan, que é uma editora espanhola, mas que tem sede aqui também em São Paulo, e ela dá muita oportunidade para esses trabalhos de pesquisa multifacetados, eu diria assim, tá certo? Então, essa é a minha apresentação. É Zilda, filha de agricultores, filha de sertanejo, com toda a dificuldade para estudar, mas sempre reconhecendo que era no estudo que eu poderia crescer, que eu poderia afirmar, que eu poderia construir uma identidade, poderia construir uma história que passasse não pelo casamento, mas que passasse por um lugar de conquista profissional. E foi na educação que eu encontrei esse lugar. Perfeito. Veja só, você é da Paraíba, é paraibana? Não, eu sou potiguar. Potiguar, eu né? sou de Caicó, Rio Grande do Norte, mais especificamente do Sítio Manhoso, que fica localizado a 24 quilômetros de Caicó. Nasci lá, morei lá até os 14 anos, fui para a cidade estudar em cima de Pau de Arara. Então, como eu te disse, assim, a parte minha voltada para esse entendimento de que a educação tem muita mudança na vida de uma pessoa, se dá pela minha própria história pessoal. Então, eu sou de uma cidade do sertão, longe da capital, não estudei na capital do Rio Grande do Norte, estudei em Campina Grande, que é aqui na Paraíba,
E depois da minha graduação, eu trabalhei mais 2 anos em Campina Grande, indo para a Bahia em 2004. Lá em Salvador, eu morei de 2004 a 2015, eu passei 11 anos, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar em inúmeras instituições privadas de ensino. Fui coordenadora de curso de Direito, que estava iniciando, a exemplo da Unirb, fui coordenadora do curso de Direito da Facet, que era uma faculdade de renome, e também depois fui coordenadora do curso de Direito da Faculdade Rui Barbosa, que é uma das maiores do Norte-Nordeste. Então, eu tive assim, muita atuação nessa parte também de acadêmica. Eu também coordenei cursos, projetos de pesquisa, núcleo de prática jurídica, então eu sempre tive muita atuação, além da sala de aula. Hoje eu moro em João Pessoa, aliás, hoje eu digo, mas já tem 3 anos que eu moro em João Pessoa. Trabalhei aqui no Ministério Público, na parte da corregedoria, na assessoria da corregedoria jurídica daqui, do Ministério Público. Ensino em faculdades privadas daqui, também pós-graduação, e consigo dar aulas em alguns lugares próximos de João Pessoa, como Natal, Caicó, Patos, Caruaru, Recife. Então, dá para trabalhar aqui em várias cidades. E, além disso, tenho uma atuação hoje profissional numa advocacia voltada para a proteção aos direitos das mulheres. E aí eu posso até comentar como é que surgiu. Dentro do direito, a gente não tem nenhuma disciplina chamada Direito das Mulheres. Ela não existe ainda. Né? A gente já tem toda uma bandeira e eu sei que mais na frente nós vamos conseguir essa disciplina. O porquê dessa disciplina? Dentro da disciplina Direitos Humanos, você vai ter lá no final da disciplina a parte dos grupos dos vulnerados. E aí, o que é que se tem? Estuda-se as pessoas idosas, as crianças, as mulheres, as pessoas com deficiência, os presos, as pessoas com várias denominações de vulneráveis. E aí a gente estuda as mulheres percebendo historicamente que houve uma evolução para elas conseguirem conquistar os seus direitos. E aí a gente chega aqui e percebe que as mulheres fazem graduação há menos de 100 anos, você percebe que a mulher começou a votar há menos de 100 anos, você percebe que somente em 2002 saiu do Código Civil a questão da obrigatoriedade da virgindade da mulher. Então, a gente tem coisas assim que são muito recentes. Muito recentes. A gente tem que cada dia pensar que você ainda tem um curso de formação que praticamente são homens que dão aula, você tem um curso de formação que praticamente todas as bibliografias são escritas por homem, e aí você começa a refletir que há uma necessidade de um estudo de gênero dentro do curso de Direito. Por quê? Porque um dos conteúdos que mais se discute na parte prática, especialmente para quem tem uma atuação voltada para a proteção dos direitos das mulheres, é a Lei Maria da Penha. Só que você, para fazer uma aplicação de uma lei como essa, que também é recente, é de 2006, aí você vai ter uma alteração nela, como a questão do feminicídio de 2015, só entrou em 2016, você vai perceber que esses professores, eles sequer também têm uma formação em gênero e poderiam discutir isso. E aí, por isso, a necessidade da gente ter um embasamento teórico de formação para que, quando esses alunos saiam da graduação e que eles venham trabalhar na prática, eles tenham conhecimento do quanto que uma lei dessa tem ligação com o próprio estudo de gênero. Porque, do contrário, você vai cair no esquecimento de ter uma lei como essa que não vai ter uma aplicação, porque as pessoas que forem aplicar não saberão aplicar. Então, a gente está nesse movimento de construir uma disciplina para que ela seja obrigatória em direito e também que haja uma alteração das próprias emendas, dando privilégio também à escrita das mulheres. Né? E aí a gente já pensa aqui em várias coisas. Eu já, falando com você, me sinalizo questões de publicação das mulheres, sinalizo assim, várias outras coisas, mas eu vou deixar você seguir com a sua lógica de organização, e aí o que for me ocorrendo eu vou trazendo. História muito bonita a sua, viu? Enredo de filme, viu?
Eu gostei Não muito é? Gostou? quando você contou e eu imaginei a cena, né? Cena de filme, né? Seu tio, você falou, seu pai, né? Discutindo o seu futuro, né? Se você realmente deveria ir, muito legal. E isso que você Menina, para acabou de que que falar você vai? O máximo que uma mulher pode ser é professora. Aqui já tem a escolinha no no sítio. grupo Você escolar, ensina né? aqui. Hã? No grupo escolar da região, né? A escola isolada, a É, escola isolada da Cosme Pereira, para eu ensinar lá. Não então, desfazendo jamais, né? não, não. E tudo que você falou agora, eu li uns 3 artigos seus. Inclusive, o último livro seu tem um artigo que você fala isso de uma forma brilhante. A gente vai falar mais à frente disso, né? Deixa eu começar com o meu primeiro questionamento para a gente começar a filosofar sobre isso. Veja só. Primeiramente, a intenção dessa live é abrir um canal de discussão, né? E sempre mantê-lo aberto. O Instituto Federal tem essa política, né? É tanto que a gente tem um programa aqui, né? Que é o programa que eu estou coordenando, né? Que fala sobre mulher, gênero e feminismo, dentre outros que a gente coordena aqui. E fala dessa Professor, temática. Oi. eu quero lhe parabenizar por um projeto É? desse. Ah, E obrigado. cabeçado por um homem. E isso me deixa assim extremamente feliz em saber que a gente tem essas parcerias. Olha, para você ter uma ideia, o primeiro projeto de pesquisa em gênero na área jurídica foi aqui na Paraíba e foi um homem também, o professor Eduardo Rabenrocha. Para a gente Ótimo. perceber que não é só a mulher que discute gênero. Se você chega para discutir com uma ação que aquele juiz ele não tem conhecimento nenhum, a gente não anda com o processo. Eu tive É. uma situação que eu fui conversar com o juiz sobre um processo que era de guarda. Ele era o juiz era de guarda, por quê? Porque era na área civil. E ele tinha dado a guarda para o pai. E aí ele não tinha ideia de toda a estrutura da vida daquela moça, porque ele não sabia do processo de violência que ela sofria. Então ele tinha um processo que não dizia a história dela. Eu disse, olha, o senhor está aqui pegando uma parte da história. Nesse dia, ela deixou a criança 30 segundos na calçada do pai, que foi o suficiente para retirar a guarda, como se ela tivesse abandonado. Mas esse homem, no processo que tramita aqui do lado, na sala ao lado, ele passou 6 meses para registrar a criança. Durante a gestação não ajudou em nada. Dizia que não era dele a criança, fez todos os tipos de humilhação. Então, tem um processo que tramita aqui do lado que o senhor precisa trazer para cá. Ele disse, não, mas aqui é civil, lá é penal, tudo separado. Aí as histórias não se complementam, né? Ele fica só Aí com eu disse, viés e não. aí eu disse aí a gente tem que ter todo o traquejo, né? Porque aí já é um juiz falando com a advogada. Eles acham que, inclusive, eles estão num lugar. Se a senhora vier com esse tipo de conversa, eu nem recebo mais a senhora. Eu disse, mas o senhor tem que me receber. E eu vou registrar tudo isso, vou deixar tudo num documento. E foi graças a uma narrativa de gênero, da violência de gênero na área civil, que a gente conseguiu que ela voltasse até a guarda da criança. Então, eu sempre lembro disso, porque no meu raciocínio, se o homem com quem a gente vai trabalhar, ele não tiver um pingo de conhecimento dessas questões que envolvem gênero e a própria forma como essa violência ela está enraizada, ele não vai conseguir sair da lei. Ele não vai ter uma análise maior, uma leitura maior. Então, por esse motivo, sabendo que você faz um trabalho que é de esclarecimento, que é de pesquisa, mas é de esclarecimento, isso chega à sociedade. Por isso que eu gosto demais de tudo que é federal, porque eu sei que tem a ideia de chegar à comunidade. Se essa pesquisa sai do seu muro, não é? E chega à sociedade, significa dizer o quê? Que mais gente vai entender. E é disso que a gente precisa. Por isso que eu lhe parabenizo e lhe digo, nós precisamos de mais homens como você, que discuta gênero e que faça pesquisa em gênero. Obrigado. Veja só, professora, eu queria começar com um questionamento. Veja só, a sociedade vem passando por transformações em diversas áreas, né?
na política, né, com essa onda conservadora, extremista, paternalista, agora, né, descobrimos que o Brasil, que brasileiro também é conservador a esse ponto. Na economia, com esse ideal de neoliberal, né, supervalorização do capital. Nas relações de trabalho também, né, com precarização, flexibilização, como queiram chamar, e nas relações de gênero, né? E aí, o primeiro questionamento é o seguinte, com relação já à pandemia, né? Esse vírus do Covid-19, ele é realmente democrático? Estamos todos no mesmo barco? Esse é o primeiro questionamento, né? Então, eu queria que a senhora, nessa perspectiva, começasse a falar o que é esse trabalho produtivo, o que é esse trabalho reprodutivo e o que se entende sobre essa divisão sexual do trabalho. Olha, tudo isso está relacionado. Tudo que você me perguntou aí está relacionado e a gente percebe que explodiu agora. Não que não existisse, existia toda essa sobrecarga da mulher, o trabalho dela, e isso está vindo várias pesquisas, né? Tem muitas pesquisadoras do Brasil todo querendo saber que atividades domésticas são essas que as mulheres estão enfrentando sozinhas, né? Porque se consagrou o lugar da mulher como o do lar, a dos cuidados domésticos, e essa mulher, na pandemia, ela se sobrecarregou. Essa mulher, ela limpa a casa, ela faz almoço, ela cuida das refeições, ela cuida das pessoas que estão ali ao seu redor, ela faz feira, ela limpa tudo aquilo que chega da feira, higieniza tudo, e isso tudo é tempo. Enquanto ela está fazendo tudo isso, inclusive ajudando nas tarefas escolares dos seus filhos, que agora estão com todas as obrigações para ela, ela está trabalhando em home office. E é com reunião, e é com muitas tarefas que eram feitas fora de casa. Então, ela está trabalhando e ela tem que dar, ao mesmo tempo, conta de tudo. Se essa mulher não tiver uma parceria, um companheirismo de uma pessoa que saiba também que tem obrigações dentro de casa, ela se sufoca de tal ponto que chega a esses números, que são números que mostram violência, que são números que mostram que a mulher não está conseguindo publicar, né? Tem aí a questão do grande impacto da pandemia na produção das cientistas no Brasil, das pesquisadoras. E isso tem a ver com o tema desse nosso bate-papo, que é a divisão sexual do trabalho. Quando começou isso? Quando é que se deu esse lugar, né, da mulher ficar dentro de casa e o homem ter que sair? Historicamente, a gente perde até de longe a vista mesmo de quando isso começou. Se você pega as primeiras guerras, quando o homem saía para guerrilhar, ela já ficava dentro de casa, com todas essas incumbências de cuidados com todos que ficavam. Né? É tanto que ela começou a ter muitos poderes relacionados ao universo da natureza e também obstétrico, porque ela tinha um poder, de certa forma, de cura e também de dar à luz às pessoas. Então, ela começou a ficar com essa responsabilidade. E somente no século XVIII, XVII, XVIII, quando você começa com as primeiras fábricas, o movimento da Revolução Industrial, essa mulher, ela sai, mas ela sai sem direito algum, não é? Tanto que ela grávida, até quando ela acabava de parir, ela já tinha que estar dentro da fábrica trabalhando. Então, nesse primeiro momento, ela começa a ser totalmente escanteada de qualquer proteção jurídica que lhe desse condições de também cuidar dos filhos. E aí, se você vem para uma outra lógica, que é a lógica racista, a lógica da colocação do corpo da mulher negro como se fosse mercadoria, né? Você é dono do corpo dela e da vida dela, você vai perceber isso dentro de a questão da reprodução dos filhos que ela tinha. Se fosse com um homem branco, não tinha, era dela e de mais ninguém, não tinha pai.
era bastardo, e ela tinha que ter a obrigação de cuidar dos filhos das mulheres brancas que tinham condições de terem-la como uma escrava. Então, você tem essa mulher também, que até hoje está sem os direitos protegidos. Você pega um caso de uma pandemia como essa, o trabalho doméstico ele não é atividade essencial, mas as empregadas domésticas estão indo para a casa das suas patroas e, inclusive, levando seus filhos, como a gente viu recentemente, aconteceu no Recife, não é? A mulher que leva a sua criança e daquele pouco tempo que desce, aquela pessoa não olha, não cuida, porque não diz respeito a ela. Não é porque se fosse o contrário, se fosse aquela mãe que descuidasse daquela criança branca e ela descesse para encontrar a mãe que estava caminhando com um cachorrinho, aquela mulher negra, empregada doméstica, ela tinha sim a intenção. Né? Ela teria um dolo, nem que seja um dolo eventual, ela teria previsibilidade. Né? E esse nome dela estaria estampado em tudo que era jornal, ela não teria 20 mil reais ou que fosse R$1.000 para pagar de fiança e ela estaria presa. Então, assim, você perceba que a sua pergunta tem relação com tudo, tem relação com a própria forma do patriarcalismo, dessa sustentação dessa sociedade que começa uma sociedade patriarcal e escravocrata, classista, que expropria tudo da vida do negro, mas também daqueles escravos brancos, porque a gente também tem uma escravização branca, especialmente no sertão, e advindo de povos judeus que fugiram da Europa e se alojaram ali no sertão. Isso é uma parte da história pouco divulgada, mas isso acontece e tem muita referência até comigo, porque na minha 10ª geração eu já descobri na minha árvore genealógica que é de povo judeu fugido para o sertão, e eles vêm assim num lugar também de muita pobreza. Então a gente tem muita gente que chega no Brasil com muita dificuldade financeira e que trabalha por qualquer que seja o prato de comida, mas isso não lhe dá condições de ter uma dignidade de vida. Sendo que isso tem uma representação desde essa classe mais despossuída, e aí eu até agora escrevi um novo texto para um outro livro do professor João Paulo Alain, que é sobre estudos interdisciplinares da pandemia, e o nome desse texto é A Mulher na Pandemia. Uma cara classista, sexista sexista, racista. São os três lugares que eu discuti, é o racismo, ela ser mulher, ela ser negra, ser mulher e ela ser pobre. A classista, racista e o de gênero, os 3 lugares. Então, nesse sentido, ainda sem dados oficiais, porque a gente está cada dia com mais dificuldades nesses dados oficiais, até pela questão da subnotificação, mas também com toda essa dificuldade que o governo federal tem feito para que a gente não tenha acesso aos dados, eu consigo te dizer que essa pandemia ela vai ter, sim, uma cara com esses 3 lugares, que você vai conseguir perceber que esse é o lugar de quanto mais pobre vai sentir, de quanto mais negro, e, no caso, a mulher negra ainda vai sentir mais. Não tenho esses dados, estou fazendo uma previsão, né? Mas eu já vejo que isso vai caminhar para essa pandemia ter essa cara aqui. Como na Europa você teve uma cara assim, de pessoas idosas. Eu acho que a daqui, no início começou assim, mas agora ela vai cada dia ir para esse tipo de lugar. E isso tem a ver com esse aumento do número de violência doméstica. O 190 é um serviço hoje que funciona não só pelo telefone, mas a delegacia virtual também está fazendo atendimentos e teve um aumento de mais de 600%. Hoje o CNJ criou, a semana passada, uma portaria que possibilita que os casais eles se divorciem virtualmente, desde que eles não tenham constituído patrimônio, não tenham filhos menores, porque demonstrou-se que nesse período também a convivência entre casais está insuportável. E aí isso reflete sobre a própria questão da romantização
que muitas mulheres são levadas a buscar esse lugar como um lugar da grande conquista da vida delas. Do Se a Príncipe mulher não Encantado. for, o príncipe encantado. Se ela não casar, se ela não encontrar esse príncipe, ela vai ser tida como incompleta pela sociedade. E aí ela vai continuando com aquele relacionamento que ela já percebe, inclusive, todas as violências, que são violências que dizem, mas você não é nem bonita. Você é feia, olha para o corpo daquela mulher. E aí tem os corpos das outras mulheres que, de certa forma, fazem com que aquela se sinta diminuída. Mulheres que usam silicone o tempo todo nas redes sociais com aqueles corpos que, de certa forma, são, almejados, né? Tanto que o número de cirurgias plásticas por silicone é a da mais pedida no Brasil, né? O silicone, e aí aqueles homens, de certa forma, machistas, se a mulher não coloca silicone, ele exige, ainda diz que ela não se compara a uma mulher com um seio, isso é uma violência. E aí essa mulher que começa a namorar já nesse nível de violência, ela não se percebe na violência, não percebe que isso vai aumentando quando ele não permite que ela vá trabalhar, que ela tenha amigas, que ela possa sair com amigas. E aí, quando chega uma pandemia dessa, ela fica ali sem nenhum tipo de proteção, ela já não tem contato com ninguém, ela não trabalha fora, ela não tem família, ela não tem com que sair de casa porque ela nem tem dinheiro. E nem Né? Ela quem não pedir tem socorro, né? nem a pedir E nem aqui. socorro, nem com quem deixar os filhos, não tem dinheiro. E ela diz, ou eu morro lá fora com a pandemia, ou eu morro aqui dentro com esse homem que ele está com violências tão fortes que eu já temo pela minha vida. Porque aí você percebe que você ter uma convivência com o agressor 24 horas é algo que afeta qualquer pessoa. Humanamente, isso já está no ápice. Eles nem se suportam mais. Né? E aí você vai ter requintes aí de crueldade nesse tipo de relacionamento. E aí, por isso que eu tenho essa campanha, de certa forma, das mulheres elas se pensarem enquanto sujeitas de autossuficiência. Delas entrarem num relacionamento onde elas não sejam tratadas mal, que elas saibam exatamente o seu lugar, o seu espaço, que elas não ouçam esse tipo de comparação e achem que isso é normal, que elas não Violência. achem, né, essas violências silenciosas, que são as mais graves, porque você não tem ainda, não deixa marcas visíveis, não é um tapa, uma pisada na cabeça, um murro no braço, mas é uma violência que começa com o próprio relacionamento, quando lhe proíbe de roupas, mas é porque ele está com ciúme de mim, isso é demonstração de amor, isso é demonstração de carinho, isso é demonstração de que ele sente medo de me perder. Então, essa lógica de se relacionar, e aí eu não posso dizer que é só masculina, porque aí você tem também que pensar nessa construção desse sujeito e dessa mulher como questões históricas, culturais, e um modo de se relacionar que a gente tem que combater. Então, esse tipo de relacionamento não é um relacionamento sadio. E como é que elas vão perceber que não é? Se ela vai lá na igreja, ou então vai lá no pastor, e o pastor diz, isso aqui se resolve aqui, não leva isso adiante. Se seu marido quiser sexo com você, mesmo que você não queira, você tem que fazer, porque isso é bíblico. Como é que no século XXI esse tipo de informação e essas mulheres recebem isso? Como se de fato elas tivessem que cumprir com esse papel, né? Tivessem que cumprir com uma lógica de uma exigência que ela tem que cozinhar gostoso, ela tem que fazer umas comidas gostosas, ela tem que estar bonita esperando o marido chegar, né? Ela tem que estar depilada, com a unha feita, com o cabelo escovado, porque se o marido não achá-la bonita, ele vai trocar por outra. Então, o mundo dessas mulheres geralmente gira em torno de uma aceitação masculina. E eles, por sua vez, também se construindo nesse lugar patriarcal, sabem que a lógica é essa e eles têm que usar esse mesmo artifício para poder manter, porque senão ele vai ser besta. Aí eu vou ser besta? Né? Muitos deles, mas você, rapaz,
tá passando por isso porque você deixou, você é besta, você não sabe maltratar, tem que maltratar. Então, a lógica é do maltrato. Enquanto nós não tivermos uma mudança sobre o que é um relacionamento afetivo, em quais bases se estrutura um relacionamento afetivo, dando privilégio especialmente à privacidade de cada um, principalmente essa construção de cada um para eles terem condições, não só financeiras, mas psicológicas, para não usar ninguém como se fosse uma bengala. Aí sim nós vamos poder falar de relacionamentos mais felizes. Nós vamos poder falar de uma sociedade mais feliz. Por quê? Porque isso reflete nos filhos havidos desse casamento, reflete nesses filhos que vão deixar de assistir essas cenas de violência, que essas cenas de violência não acontecem só com a mãe, mas acontece depois com o filho desse relacionamento. É um processo que vai demorar anos e que tem super relação com a guarda daquela criança, como é que aquele pai vai querer ou não pagar uma pensão, porque no momento que eles se separam da mãe, eles pensam que o filho já não é mais dele e eles já correm para uma outra relação, para ali eles terem mais filhos e, inclusive, esconderem, se eles tiverem bens daquela outra família, porque aquelas crianças que seja dela agora, ela não quis se separar, problema dela. Agora que ela fique mesmo com essas crianças e trabalhe para sustentar sozinha, porque essa é a lógica. São poucos os homens que, quando se separam, reconhecem que eles continuam com a obrigação, com a responsabilidade, que eles têm ainda a questão afetiva e também financeira com aquelas crianças, e que a parte da vida dele sentimental, que ele possa um ou outro reconstruir, não tem mais que ter implicação para ser danoso à vida daquela mulher. E aí tem alguém perguntando como é que se faz a denúncia. Essa denúncia ela se faz através do Disque 190, se for já com... na hora que acontece, também pode ligar para o 180. E se for contra crianças, é o Disque 100. E também as delegacias de cada estado estão com o sistema virtual para fazer as denúncias. Mas tudo isso impacta numa outra questão, que são as políticas públicas. Ontem eu assisti uma live que ia participar uma colega minha, professora da Universidade de Brasília, Soraya da Rosa Mendes, e o que é que aconteceu? Ela ia discutir com Damares. Não era só ela, tinha também uma delegada, tinha um senador, você tinha ali uma quantidade de pessoas discutindo a questão dessa violência. E aí Damares, como ministra... Damares, ela disse que não tem dinheiro, que a pasta dela está sem dinheiro. E aí, como é que isso tem impacto? Ela disse que se usasse um termo para falar sobre as situações de violência que chegam na pasta da mulher, da família, ela chamaria de desespero, porque ela está vendo muita coisa contra idosas, muita coisa contra meninas, e aí você percebe tanto a falta de preparo no sentido mesmo teórico, mas também você percebe uma mulher ali que está retroalimentando o lugar de poder de um homem branco, machista, sexista, que não tem nenhum tipo de cuidado com as mulheres. Então, se ela está dizendo que o presidente da República não passa nenhum tipo de dinheiro e cada dia diminui das pastas e sabe que isso ia aumentar com a pandemia e que não tem dinheiro para isso, você está me dizendo que o que é que acontece? Uma falta de Estado. De Estado. Você não pode ter política somente com números, dizendo aumentou. Sobra dinheiro para comunicação e falta para assistência, para o olhar. Pois é. Eu queria deixar só um dado aqui, ó. Você falou uma coisa bem interessante. Aí eu pensei algumas coisas, viu, professora? Aí eu queria passar matéria da Folha de São Paulo. 12/5, viu? Isolados em casa, magistrados, advogados e procuradores se desdobram em lives, videoconferências e cuidados com a casa e com os filhos para manter o trabalho em andamento.
Isso Isso aí dia foi, 12, isso dia aí 12. logo depois houve Não, um grande movimento das juristas brasileiras e eles anotei tiveram aqui. que se retratar na Folha de São Paulo. Aí foi Porque entidades advogadas e rede feminista criticam a ausência de mulheres em reportagem. Aí foi da foi, União das Mulheres Advogadas, da Rede Femininas e Juristas, da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB e do Grupo de Pesquisa de Trabalho, Capital e Gênero. Elas fizeram a retratação, foi um movimento né? grande. Um movimento grande porque você perceba, numa pandemia como essa, a força de trabalho dentro de casa é mulher, é da mulher, e eles fizeram uma reportagem com os homens, com os Exato. juristas. É uma coisa sem lógica. No mesmo momento aconteceu já um rebuliço e eles tiveram que refazer a matéria, dar um lugar de espaço para as mulheres da linha do direito, mas isso não é só no direito, isso é em todas as áreas. Né? Você pega aí aqui na banca, na linha de frente do combate à pandemia, você vai ter as técnicas de enfermagem, você vai ter as enfermeiras, você vai ter mesmo as médicas, né? Então, assim, a mulher está na linha de frente fazendo máscara, costurando em casa para ganhar dinheiro, fazendo bolo para poder sustentar a família. E muitas delas continuam fazendo esse trabalho doméstico fora de casa. E tem mais. As que não contam com nenhum tipo de mão de obra, elas estão fazendo sozinhas. É raro ter esse tipo de parceria. Né? E os serviços são muitos, como eu já te disse aqui. Esses serviços domésticos, eles são cansativos, eles começam de manhã e eles não param nunca, né? Todo mundo que trabalha e sabe o que eu estou falando, sabe que é um trabalho exaustivo e que não tem fim. Não tem. Você começa de manhã fazendo um café da manhã, logo em seguida tem a louça para lavar, e quantas pessoas ali forem comer. Logo depois você tem uma casa para arrumar, e tudo isso de uma casa demora bastante. E aí depois, e mais hoje você tem que passar água sanitária em tudo, né, para limpar. E hoje, assim, essa dificuldade da limpeza ela é maior, e depois entra pelo almoço e vai seguindo, aí chega a hora do jantar. E se essa mulher for passar o dia cuidando da criança e dos afazeres domésticos, ela tem uma outra produção. Então, eu tenho várias amigas minhas que trabalham em TJ, que estão em home office. Como é que elas estão fazendo? Elas estão na semana, de certa forma, cuidando de criança e dos afazeres domésticos, e quando chega no final de semana que o marido está em casa, o marido está ficando com as crianças, com a criança ou com as crianças. Quando você está, no caso, lidando aí com o caso de que existe um companheirismo, mas quando você está lidando com homens que sequer lavaram nunca uma louça, que foram criados para nunca nem chegar perto da cozinha, não botar uma roupa no cesto da lavanderia ou... Eu vi uma frase muito engraçada, que os pratos e os copos desaparecem da mesa e aparecem no armário, limpos, lavados e secos. Eu vi uma palestra, Não é? uma advogada falando isso. E ó, Lindo. estão dizendo, todas estão comentando aí sobre a incompetência de Damares, e aí eu super concordo, e eu fico assim, admirada como ela sempre consegue repetir o óbvio e ainda ser favorável a um homem sexista como o atual presidente da República. E aí ela é o que Bourdieu nos diz, né? O Pierre Bourdieu, que ela é uma mera repetidora desse padrão. E aí é aí que está a importância da gente reconhecer o que é esse padrão, o que se espera dessas mulheres, geralmente eleitoras, inclusive de Bolsonaro. E aí a gente tem que dizer que existe uma lógica, inclusive nisso, muito forte. É uma lógica que você tem que ser servida. Você, se não for servida com uma funcionária, você faz sozinha para o seu marido, você nem vai reclamar, porque é assim que a Bíblia diz. Isso é muito prejudicial. E aí, ainda pensando sobre essa questão das mulheres, enquanto meras repetidoras de padrões machistas preconceituosos, eu me recordo agora do quanto as mulheres que são chefes de Estado, que estão fora do país e que têm essa importância, elas estão sabendo lidar com a pandemia. A questão do envolvimento do político
no combate à pandemia. O quanto que Nova existe Zelândia, na Nova Zelândia, na Alemanha, né? né? Você tem um tipo de enfrentamento diferente que passa por uma questão de sensibilidade. O Brasil teve tempo de se preparar, o Brasil teve tempo de aproveitar o isolamento, O Brasil era para ser exemplo, né? mas tudo foi perdido, chances perdidas. Por quê? Porque você encontrava um representante geral da nação vindo dizendo que isso é uma gripezinha, dizendo, e daí? E daí que estão morrendo? Por quê? Porque não se importa. Ele só se importa com, como ele já disse, com CNPJ que estão morrendo. Pessoas pobres, idosas, que já têm algum tipo de doença, para ele, se elas morrerem, é menos gasto. É menos gasto de política pública, é menos gasto no INSS, é menos gasto no SUS, né? E ainda ele quer bancar uma de cientista, ainda prescreve a cloroquina, ainda recebe. Professor, você sabe muito bem quando a gente manda um texto do duplo cego, né? Que ninguém lê, Sim. você saber quem é que está escrevendo, quando a pessoa corrige. Sim. É a mesma coisa. O duplo cego, para mim, aqui o exemplo perfeito é uma pessoa que não é nem da área dizer que a cloroquina resolve, e aí vem o outro duplo cego, que é o presidente do Conselho de Medicina, atestar que resolve, e ainda para piorar, tem promotores de justiça mandando promotor de justiça. É que ele tem a ver com entendimento de conhecimento. E aí matérias que eles também determinam que seja utilizada a cloroquina. Eu não sei se você viu recentemente, estão saindo muitas mulheres de comunidades indígenas, comunidades assim ligadas a questões ecológicas, falando sobre ungüentos, chás, né? Elas estão, de certa forma, utilizando isso nas suas comunidades. Isso também tem tido um efeito muito bom. Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse lugar, que é uma medicina tradicional, e nos cuidados com a mente, com o corpo, enquanto nós estivermos em casa, numa alimentação saudável, tentar tomar banho de sol, porque daqui a pouco nós vamos voltar, nós estaremos sobrecarregadas, né? Porque esse período foi de sobrecarregamento para todo mundo que está dentro de casa, vendo tudo isso, assistindo todas essas notícias. E a gente, daqui a pouco, porque eu digo isso, porque na Europa já começou a abrir, aqui também vai nessa linha de abrir, a gente vai ter que ter cuidados redobrados, e eu acho que esses cuidados passam por esses chás que a gente aprendeu com as avós da gente, que parece que é uma coisa boba, mas não é. Não é? É um chá que, claro, não tem ainda nenhum tipo de embasamento científico, da mesma forma que a cloroquina também não tem. Então, a gente também pode ir nessa linha dos conhecimentos ancestrais que as mulheres já deixaram, com o uso das ervas, o uso desses banhos, e isso, de certa forma, para se fortalecer. Você falou bem aí da política, e eu tinha um questionamento para falar sobre isso, sobre como a mulher, nos últimos anos, perdeu as vozes, né, que tinham, né? Tanto no legislativo quanto nos cargos ministeriais, né? Citando até a própria Damares, né? Que não é importante só votar em mulher, né? Você tem que votar em mulher que represente mulher, né? Você tem que votar em mulher que defenda todas as causas que a mulher... Você citou muito bem o caso do juiz, por exemplo. Se você coloca causas nessa temática para pessoas que não têm mente aberta, que não querem estudar, isso realmente não passa, né? E eu me recordo com relação a isso que também tem um preconceito que foi vivenciado muito. Eu até pensei, não vou topar nesse assunto, mas vamos falar sobre isso. A presidenta Dilma, né, não julgando se ela está certa ou está errada, mas ela, desde o início do mandato, quantas mulheres esculhambavam a presidenta pelo seu gênero, pela sua intelectualidade, pela sua forma física,
a sua integridade moral toda foi violentada desde o primeiro mandato. Inclusive por jornalistas que viraram deputadas federais e deputadas federais que parece que retroalimentam todo esse sistema. Que ela simplesmente, como você disse, ela serve ao patriarcado. De vez dela, a própria ministra também. Ela teve uma passagem dela que eu achei bem engraçada. E aí a senhora, por favor, você me corrija se eu estiver errado. No momento que ela falou sobre o auxílio maternidade, né? Que ela queria estender para 1 ano para a mulher, né? E os homens continuariam com 5 dias, né? Sim. Então, isso por trás disso tudo, não tem essa concepção que mulher foi programada para isso? Tem, claro que tem, porque ela cuidaria sozinha da criança. Sozinha da Ele criança. não precisaria da licença paternidade porque ele não cuida da criança, né? E aí demonstra que só quem ficaria com a responsabilidade desses primeiros cuidados seria uma mãe. Sobre essa questão da política, ela retroalimentar lugares de machismo, isso é a pura verdade. Você pega uma cidade do interior, e aí eu falo muito disso, porque no interior a gente tem esses padrões comportamentais de masculino e feminino muito mais estanques, você percebe isso mais claramente, mais evidente. E aí você vai pegar muitas candidatas que são, por exemplo, Maria de Pedro, Maria de João. O Aqui tem nome muito dela disso. já é o nome do marido, porque ele já tem ali uma representatividade política. Elas não têm um embasamento ou uma forma de ter que trabalhar com o tema. Não é isso. Elas são colocadas naquele lugar porque elas vão repetir o que se espera daquela mulher naquele lugar. Porque troca somente a figura. Bota uma mulher lá, mas uma mulher com a mesma mentalidade daqueles homens. Então, nesse sentido, o que é que eu quero dizer? A gente não tem, sim, ainda uma política que todas as representantes tenham esse tipo de entendimento e luta pelos direitos das mulheres. Nós temos um parlamento que ainda o número de representantes é muito pequeno. E durante o impeachment da presidente Dilma, nós tivemos muitas coisas que posso considerar machista. Isso já saiu, inclusive, em livros jurídicos, até dos quais eu já organizei, como o texto da professora Gisela Best, que é uma constitucionalista do Tocantins, que mora no Paraná. Ela fez uma análise jurídica sobre esse impeachment através de um olhar de sexista. E a gente percebe muitos dados ali de sexismo, a forma como ela foi, a forma como a própria imprensa rotulava, ou aquela campanha midiática de utilizar até as partes íntimas dela para questão de posto de combustível, não foi? Me lembro. Adesivos. Adesivos horríveis. Então, assim, a gente teve, sim, um sexismo durante aquela campanha do impeachment, e nós temos muitas mulheres que são aguerridas, que são mulheres que têm uma formação e que têm um conhecimento de que elas estão ali por causa de uma causa das mulheres, para fazer leis que protejam as mulheres, para fazer com que haja uma melhoria das políticas públicas para as mulheres, mas ainda não é a maioria. Esse ano é um ano de eleição e nós tivemos poucas mulheres que se candidataram. Então, eu acho que esse ano a gente ainda vai ter menos mulheres ainda, e eu acho que tem a ver, sim, com a questão do processo pandêmico. Teve uma pessoa que disse que existia uma dubiedade ao criticar a cloroquina e estabelecer, por exemplo, um outro lugar como se fosse um lugar de cura. Mas em nenhum momento eu falei que era de cura. Eu falei que não existe ainda nenhum tipo de dado científico que comprove uma coisa, porque também não ir numa outra linha e também dar um tipo de importância às questões que envolvam conhecimentos ancestrais das mulheres nas questões com as ervas. Mas longe de dizer que isso é um lugar de cura, porque, como sabemos, nenhum tipo ainda de cura existe, nem na Europa, muito menos aqui. Mas o que não pode é alguém que não é nem cientista dar um tipo de privilégio, como se isso já tivesse sido descoberto como um grande efeito de benéfico, sem ser. Cientificamente não está provado. Professora, a gente está encerrando aqui o tempo. Tem Já? 20 segundos. 20 segundos. Eu ficaria 2 horas, 3 horas conversando. Eu nem acredito. Eu quero agradecer. Eu nem imaginei que tinha
terminado tão rápido. Eu agradeço a todos vocês. Me sigam lá, Exilda Mello, tá? Tá ok.